Vai lá, Judá, com você, roda. Não entendo que leio na Bíblia. Ah, amigo, quem dera fosse só você. O mundo inteiro. Caio, eu sou ex-adventista, entendi a graça. Sei que o fim da lei é Cristo, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Porém, tem uma dúvida. Em Mateus 5, 19 e 20, Jesus estava falando da Torá. Como conciliar isso com o que Paulo diz quando diz que morremos para a lei? Exatamente o que Cristo diz, que ele não veio para abolir, veio para cumprir. E disse que não cairia nem uma vírgula, nem um tio da lei até que tudo se cumprisse. Se cumpriu, né? Ele disse, olha, se não se cumprir, passa o céu, passa a terra, mas a lei tem que se cumprir. Ele está usando aquela linguagem antiga do exagero comum. Em verdade, eu vos digo que, tão certo como vive o Senhor, aí você diz uma coisa que inegavelmente era, para comparar com aquela outra que os outros não viam. Quando ele chega e diz, em verdade, eu vos digo que não passará nem um tio da letra, até que tudo se cumpra. Ele está dizendo que vai ter que se cumprir. Ele não está dizendo quando é que vai se cumprir. Portanto, já se cumpriu. Quando é que se cumpriu? Meu Deus, qual foi o grito que cumpriu tudo? Falta mais alguma coisa para ser consumada depois do que ele disse que está consumado? O que estava consumado ali? Era a brincadeirinha dos romanos, dos soldados, de jogarem dado na roupa dele? Era disso que ele estava falando? O agora eu vou para a cruz. O conjunto de profecias dos salmos que se cumpriram. Deus meu, por que me desamparaste? Para se cumprir o Salmo 22. Ou qualquer outra coisa do gênero. Cumprindo os salmos, a liturgia dos salmos. Era isso que ele estava dizendo? Está consumada a liturgia dos salmos no teatro da cruz. Claro que não. O que ele estava dizendo que estava consumado? A maldade dos judeus tinha chegado ao extremo máximo? Não. Claro que não. Tratou de maneira macissimamente má. Mas não foi ainda a máxima de maldade. Maldade humana continua a ser maldade humana. Naquele dia foi praticada contra Jesus. Outros dias foram praticados contra o João. Contra outros. Outras pessoas. Então, ele não estava dizendo acabou a maldade humana. O que ele estava se referindo quando ele disse está consumado? Que a lei foi cumprida ali. Também. Número 1. Ele estava dizendo que o universo inteiro podia acabar porque a cruz é o fim do mundo. A cruz é o fim do mundo. Um dia nós vamos entender como a cruz é o fim do mundo. Como tudo convergiu para ele. Como todas as soluções estão feitas e todos os infernos de fogo com as extinções estão consumadas também. Tanto quanto cumpre-se o que Paulo disse, o fim da lei é Cristo. Cumpre-se o que Jesus disse, não cairá até que tudo se cumpra. Então não caiu porque se cumpriu. Agora, porque se cumpriu, já não está em vigência. Está cumprido. É o que o escritor de Hebreus diz, é o que Paulo diz em Romanos 7, que eu expliquei semana passada aqui. Se a lei não morreu, eu estou num estado de adultério com o Evangelho. Com essa outra aliança. Com esse novo mandamento, com esse novo noivo, com esse novo casamento em Cristo. Na graça eu estou adulterando. Porque a lei tem domínio sobre mim enquanto o marido lei viver.
A lei é o marido. Enquanto ele vive, eu estou casado com ele. Para eu poder contrair novas núpcias, conforme Romanos 7, e viver em novidade de vida, sem culpa, casado com Cristo, a lei tem que morrer. E a lei morreu na cruz para eu poder esposar o novo marido, o novo pacto, a nova aliança. Ler em português e ler português de carreirinha ajuda a entender, entendeu? Uhum. Isso eu não estou compreendendo porque eu tenho um decodificador de mistérios, não, porque eu leio português. E conheço os contextos antes e depois. Tem iluminação do Espírito, tem o tempo todo. E tem também inteligência humana lendo com simplicidade o que está escrito ali, sem complicação, sem compromisso com doutrina de ninguém, só com o que Paulo escreveu, corretamente. Então, claro que se cumpriu, e porque se cumpriu, acabou. Como é que eu sei que acabou? Porque Paulo diz que acabou. Porque Jesus deixa claro que acabou. Está feito, está consumado, está acabado. E ele os envia para todo mundo, ele os tira do lugar das coisas não acabadas, que é o templo. E os manda pregar em Jerusalém e irem pelo mundo inteiro, e não diz e voltem aqui de ano em ano. O que ele manda é os caras para o fim do mundo, e alguns deles nunca mais voltaram. Porque aquele mundo todo ali também acabou para eles. Um cara como Tomé, que foi para a Índia, provavelmente nunca mais voltou. Outros foram para a África. Outros se embrenharam para o norte da Europa, para o sul da Europa. Vários se espalharam pelo Oriente Médio todo, daqueles 12 que ele mandou. Quem ainda ficou por ali não fazia parte dos 12, que era o Tiago, irmão de Jesus, que ganhou um papel de liderança depois, bem depois, alguns anos depois, e Pedro, que ia, que vinha, que ia, que vinha, até que chegou o tempo em que ele foi e não voltou mais. João teve um tempo que foi e não voltou mais. Então, para você ver como até no aspecto desse culto à lei preso, à geografia de Israel, ao Monte de Sião, à cidade de Jerusalém, ao templo, o mundo acabou também por isso. O véu do santuário foi rasgado de alto a baixo em duas partes. Você quer uma imagem mais violenta de que aquela ordem inteira foi rasgada? Ora, é baseado no fato de que o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo em duas partes, que Paulo diz em Colossenses 2, que o escrito de dívida, que é a lei toda que eu não consigo cumprir, eu cumpro uma, transgrido outra, e quando eu cumpro todas nas exterioridades, eu transgrido todas elas na subjetividade. Como Paulo diz em Romanos 7, desgraçado o homem essa pessoa, porque tropeço. Quando ninguém vê, eu estou tropeçando onde ninguém vê. Quando ninguém vê o meu tropeço externo, eu todavia sei do meu tropeço subjetivo, emocional, afetivo, das minhas desconexões, das minhas dissociações, dos meus pensamentos, dos meus juízos, das minhas omissões, das minhas veladas participações. Eu sei, eu jamais me salvaria pela lei. De acordo com Paulo, ninguém também. De acordo com Paulo, todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus, porque a lei botou todo mundo no mesmo lugar de condenação absoluta, e pela lei ninguém é justificado. Romanos 3. Então, qual é o escrito de dívida que foi rasgado? É o meu, em relação a quê? A lei. Por que foi rasgado? Porque a lei foi rasgada. Porque se a lei não tivesse morrido em Cristo, o meu escrito de dívida estava intacto. Eu tenho que decidir se eu quero que o meu escrito de dívida esteja rasgado. Eu tenho que crer que a cruz o rasgou e que o fim da lei é Cristo.
e que a cruz rasgou. Está consumado. Porque se eu não crer assim, o meu escrito de dívida está inteiro. E eu não estou justificado. E é por isso que a maioria que tenta crer que Jesus é o Salvador e ao mesmo tempo que a lei quer conciliar, a lei está inteiramente preservada, vivem essa angústia sem fim. Sim. De nunca terem paz, eles nunca serão justificados, o coração deles nunca descansará, eles existirão nesse limbo de angústia entre um Cristo que salva e uma lei que não para de me condenar. E eu angustiado sem nunca encontrar o meu lugar de repouso, de descanso, de paz, para serenamente abraçar esse amor e ser abraçado e crescer em estado de transformação espontânea no trabalho do Espírito Santo no meu coração, me gerando de constrangimento em constrangimento ao amor de Cristo que muda o meu entendimento, que altera a minha vida e que faz brotar de mim todo dia a nova criação, a nova criatura, que vai emergindo de dentro de mim enquanto vai se transformando, olhando para Jesus, para o Evangelho, para os modos, para os passos, para os ensinos, para a ternura, para o olhar dele para com o ser humano. Eu olhando para ele vou me transformando na imagem dele enquanto sigo provocado pelo amor. Esse é o caminho do Evangelho. O que não for assim, meu querido, é apenas uma desgraça de tormento mental horrível, porque um quase evangelho é a pior coisa que existe, porque ele não te dá descanso e aprofunda e subjetiviza imensamente mais a percepção da tua própria falência interior. O quase evangelho é pior do que evangelho nenhum. Antes nunca tivessem conhecido, lembra? Do que conhecer e ficar pela metade. Antes nunca. A verdade que me é revelada, se não é por mim abraçada, ela existe em mim como a grande perturbadora do meu ser. Melhor me fora nunca ter dela sabido e nunca ter a ela dito amém. Por isso que os crentes acabam sendo os mais infelizes de todos os homens, quando vivem essa relação de quase Cristo, enquanto vivem continuamente perdidos e perturbados pela dívida da lei, que nunca foi rasgada na cruz na vida deles. Nunca está consumada. VNV TV, o canal é você.